Você já percebeu que está morrendo fisicamente? Todos nós estamos, aos poucos, decaindo fisicamente. A velhice e a morte nos esperam em consequência do pecado. O mundo todo está morrendo. É o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Também o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O que são essas palavras? Significam a morte eterna. Infelizmente, a Bíblia ensina que há um inferno. O próprio Jesus Cristo, que jamais mentiu ao ser humano e nem exagerou, avisou-nos sobre o inferno e que os que para lá vão estarão separados de Deus para sempre. O inferno faz parte do além, sobre o qual Jesus falou muito e que pode ser explicado com esta figura. Veja, existe um grande abismo que separa o céu do inferno. A lei de Deus condena o pecador à morte. A morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas quem peca tem que pagar. Alguém tem que pagar. Ou você, ou um substituto. Você tem que pagar sua dívida por causa do pecado. Ou pode arranjar um substituto, um fiador. Uma coisa é certa, você não pode salvar-se a si mesmo. Você jamais poderia pagar uma quantia suficiente ou fazer tantas boas obras que pudesse salvá-lo. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 49, verso 7. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Também Tito, no capítulo 3, verso 5, diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas se você não pode salvar-se por si mesmo, Deus pode salvá-lo. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Diz o livro de Sofonias, capítulo 3, verso 17. Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O poder e o amor de Deus pode nos salvar. Você pode ver isto nesta cena inesquecível. Jesus morreu por nós, pagou a dívida por nós, ofereceu-se a si mesmo em nosso lugar.